Ora então, uma boa tarde, bem-vindos uma vez mais. Estamos então no primeiro painel, em que o tema é recursos humanos, captação e retenção de talentos, apoio à contratação. Pretende-se neste painel tratar as questões de caráter geral relacionadas com a formação que é dada nas escolas, passando pelo processo de integração no mercado de trabalho e na política de contratação que atualmente vigora em Portugal. Estarão as políticas de contratação ajustadas às necessidades das empresas? Não obstante o paradigma do emprego para toda a vida estar alterado, temos dificuldades em contratar e manter talentos nas nossas organizações. E qual o papel do terceiro setor da economia para suprir necessidades que o Estado não consegue chegar? Este painel, estou muito bem ladeado e passo a apresentar. Não, talvez uma questão depois da projeção, não sei se aqui poderá criar algum atrito. Portanto, este primeiro painel, o Paulo Angrova, é natural da África do Sul, estamos então à espera que ele estabeleça a sua ligação online, vai-nos falar através de França, a partir de França, através da internet, assim é que é. É natural da África do Sul, é mestre em Economia pela Universidade da Beira Interior. Foi professor e esteve ligado ao associativismo e foi técnico superior do NERGA, Núcleo Empresarial da Região da Guarda. Passou por vários departamentos ligados ao empreendedorismo e criação de empresas dentro do IFP. É ex-autarca de Figueira Castelo Rodrigo e atual vereador. É vogal da direção do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Helena Saraiva, professora do IPG, na área da Contabilidade e Finanças. Coordenadora da Unidade Técnico-Científica, entre parênteses, Departamento de Gestão e Economia. Membro da OCC e vogal do Conselho de Especialidade em Contabilidade de Gestão e membro da Assembleia Municipal da Guarda. Maria José Garcês, 62 anos, casada, mãe de 2 filhos, natural e residente em Manteigas. Desenvolveu sua carreira profissional nas pousadas de Portugal como gestora hoteleira ao longo de 37 anos. Possui o 12º ano como habilitação académica complementada com o curso de graduação em Gestão Hoteleira e outras formações ao longo da vida. Em 2001 foi cofundadora da Facidase, associação dedicada ao apoio das pessoas com deficiência, sediada em Manteigas. E desde a sua fundação até à data, está na linha da frente da instituição, na qualidade de Presidente da Direção. Exerce este cargo com espírito de missão, afirmando que este é o seu legado para uma sociedade mais humanizada e inclusiva. Em 1982, tem o início da sua carreira profissional nas pousadas de Portugal, pertencentes ao Grupo Hoteleiro Inatur, que em 2003 viria a ser concessionadas ao Grupo Pestana. Ao longo dos 37 anos de carreira ao serviço das pousadas de Portugal, exerceu funções na pousada de São Lourenço, pousada da Caniçada, Gerês, pousada de Castelo de Palmela, pousada Convento do Desagravo em Vila Pouca da Beira, Oliveira do Hospital e, por fim, na pousada da Ria, na Mortosa. Temos aqui uma questão que é transversal a todos os elementos deste painel, que faz par consigo a doutora Maria José Garcês e a doutora Helena Saraiva. Considera que o interior tem mais dificuldades em contratar pessoas ou entende que isso é um problema transversal da nossa sociedade? Gostaríamos de ter o seu ponto de vista. Muito boa tarde a todos, a que nos estejam a ouvir. Estamos sim. Desde já, desculpa por estas dificuldades que temos tido aqui em ligar, mas acho que estamos em condições de poder avançar com este painel. Portanto, antes de mais, queria agradecer o convite, naturalmente desejava a todos, portanto, aí um bom êxito no evento que está a decorrer e naturalmente agradecer à Silvia pelo facto de me ter convidado para estar presente e é um gosto de estar aqui presente neste painel. Quanto à questão que me foi colocada, portanto, posso dizer que de facto parece-me que este problema é transversal, não só ao país, mas também a toda a Europa e até a todo o mundo. Estamos a verificar fenómenos muito interessantes e de grande volatilidade e de algumas alterações no mercado de trabalho.
Aquilo que estamos a verificar é que os jovens cada vez mais optam por fazer a sua carreira, portanto, em sítios em que é possível conciliar não só a vida profissional, mas também a vida mais pessoal e também a vida familiar. De maneira que isto também altera aqui um bocadinho o paradigma de funcionamento aqui do mercado de trabalho. Eu vou tirar aqui só os auriculares porque me está aqui a fazer eco e vou só tirar, peço desculpa. De maneira que parece-me a mim que estamos aqui a verificar uma mudança de paradigma na forma de encarar aqui o mercado de trabalho. Os jovens cada vez mais querem estar em sítios que lhes deem efetivamente a possibilidade de fazer esta conciliação familiar juntamente com a parte profissional. De maneira que, tanto no interior como no litoral, esta situação está a ocorrer, e ocorre em toda a parte do mundo. E, portanto, os jovens deslocam-se com grande facilidade. Hoje em dia, com as novas tecnologias, com a modernização, que estamos a assistir em termos de digitalização, isto possibilita, aos jovens deslocarem-se de um lado para o outro. Daí que a escassez de mão de obra é transversal, tanto a todos os setores, aos mais diversos setores, mas também é transversal, em termos de proteção territorial. Sejam bem-vindos, que eu senti-me muito bem-vinda nesta cidade, neste local. Agradecer à Sílvia, uma vez mais, a gentileza que faz em quase sempre me convidar para estes eventos. Eu continuo a olhar para ela como uma ex-aluna, mas como uma empresária de sucesso, que ela é, e uma empresária exemplar, porque eu muitas vezes estou em contacto com a Sílvia, até porque nós temos uma rede de ex-alunos da qual a Sílvia faz parte, e o Nuno, há bocadinho vi o Nuno, que também faz parte dessa rede, e que são dois exemplos que nos orgulham muito, ao Instituto Politécnico da Guarda, que nos orgulham muito porque são dois empresários de referência na região e que têm um encarar da vida profissional muito especial e que provoca um bom ambiente nas pessoas que trabalham com ele, não só nas pessoas que trabalham diretamente, mas também aquelas que têm de entrar em contacto com eles por motivos profissionais de tempos a tempos. Bom, tirando esta parte de inicial de cumprimentos e de agradecimento, diria que se é verdade o que acabou de dizer o Paulo Langrova, também é verdade, e pela percepção pessoal que tenho, e aqui perdoem-me, mas é mesmo a percepção pessoal, também é verdade que nas terras de interior e nas terras onde há menos jovens, porque obviamente a atratividade dos grandes centros é uma coisa que é real, não é? Os nossos jovens acabam a sua formação, mesmo quando fazem a formação cá, na nossa região, eles são atraídos para o litoral, para sítios onde há muitas oportunidades de trabalho e onde elas são muito diversificadas e, portanto, eu diria que, para além desta dificuldade em termos gerais, os empresários do interior têm uma dificuldade extra na captação de colaboradores e, para isso, basta falar com qualquer empresário da nossa região, nomeadamente empresários já de empresas com alguma dimensão, que têm de procurar maior volume, maior quantidade de pessoas e, portanto, que têm dificuldade em encontrar pessoas para colaborar nas suas empresas. Isto levar-nos-ia a muitas outras considerações. É certo que as empresas que estão no interior e que são originárias do interior, e a quem acho que todos temos de agradecer por apostarem em ficar nesta região e em se manter nesta região. Nós, por exemplo, na Guarda, e desculpem-me trazer o exemplo da Guarda, mas é o que eu conheço melhor, na Guarda temos algumas grandes empresas de grandes dimensões, que foram levadas para a Guarda porque alguém que está na gestão de topo é dali, não é? E, portanto, conseguiu granjear para aquele território algumas dessas empresas. Outras que vêm, naturalmente, porque, como é verdade e como nós sabemos, a mão de obra no interior é mais barata do que é nos grandes centros. E, portanto, esta questão também, por exemplo, das grandes multinacionais que vêm
que vêm sediar-se nas nossas regiões, por vezes acabam por ter, relativamente a esta questão da mão de obra barata, ou mais barata, depois também um papel que é um papel perverso, porque estas empresas vêm, de facto, porque a mão de obra é mais barata, estão durante alguns anos, a mão de obra começa a encarecer um bocadinho, porque é natural, há mais procura, não é? Há mais procura de pessoas, se é que me faço entender, e obviamente essas mesmas empresas também contribuem para encarecer o custo da mão de obra, porque vão dando também algumas condições de melhoria nestas regiões, como é óbvio. E depois há este efeito perverso que é, ao fim de alguns anos, essa grande empresa, essa grande multinacional acaba por ir embora, por ir para outro local que tenha mão de obra ainda mais barata. E, portanto, como ali já subiu um bocadinho o nível de vida, portanto, vamos à procura de outro local onde a mão de obra é ainda mais barata. Portanto, era este o efeito perverso que eu queria referir relativamente a estas grandes multinacionais que aparecem, estão durante alguns anos e depois vão à procura de outros locais. E, portanto, eu trazia à discussão esta questão, que é o tipo de apostas que têm de ser feitas no interior. É claro que eu não estou a dizer que não podemos deixar de tentar atrair grandes empresas e grandes multinacionais que venham de fora, mas temos é que criar as condições para que elas, ao fim de alguns poucos anos, ou de alguns anos depois, não tenham de ir embora ou não tomem a decisão de ir embora. Porque se de facto o interior se assumir como um polo de atração, obviamente os jovens, maioritariamente os jovens e as camadas de profissionais mais técnicos, mais qualificados, não terão a tentação de ir para outros locais onde o mercado de trabalho é mais atrativo, obviamente. Portanto, isto envolveria uma grande discussão sobre o tipo de aposta que as regiões do interior têm de fazer, que são apostas difíceis, são políticas muito mais exigentes do que simplesmente aceitar uma multinacional que de repente aparece interessada em se sediar, mas que sabemos que se as coisas não correrem de feição a essa entidade, vamos tê-la a migrar para outro sítio dentro de algum tempo, nomeadamente se o custo da mão de obra subir. E esse é o fator principal hoje em dia. Muito obrigado. No passado, então, à Maria-José. professora Maria-José. Boa tarde a todos e muito obrigada à Sílvia Massano pelo convite para estar presente. A nossa relação também já vem de algum tempo e louvo efetivamente as suas dinâmicas e a sua proatividade constante na dinamização de eventos como este e outros. A sua postura na vida é esta, no fundo. Relativamente a esta questão, eu considero que, efetivamente, no interior estamos... este problema é transversal, tanto no interior como no litoral, a todo o país, e quiçá noutros cantos da Europa, sendo que no interior temos sempre muito mais dificuldade, porque lá está, somos menos, há menos atrativos em relação a conciliar o trabalho com a vida pessoal, menos ofertas a nível cultural, etc. Portanto, a atratividade não é tão grande no interior e nós vemos-nos confrontados com isso, com esse problema de falta de recursos humanos todos os dias, não é? Nas nossas empresas, nas instituições, em todo o lado. Portanto, é um problema que deve ser discutido e é um problema que está aí para ficar e que é de futuro e, portanto, vai haver grandes... Não é um problema só nosso. Não é um problema só nosso. Não, de maneira nenhuma. Agradecer esta primeira ronda de perguntas. Obrigada. Agora, muito especificamente, para a professora Helena,
Acha que estamos a formar bons profissionais? O que temos que fazer para aproximarmos a escola da empresa ou das empresas, as escolas das empresas? Bom, então eu, respondendo de uma maneira muito direta à primeira questão, acho que estamos a criar cada vez melhores profissionais. É claro que há vários tipos de formações. Nós temos formações de banda mais estreita e de banda mais larga, e isto quer dizer o quê? Quer dizer que há cursos que são mais generalistas e há cursos que são mais específicos, mais técnicos, e eu estava-me a referir precisamente aos cursos mais técnicos, quando digo que estamos a criar bons profissionais. Nos cursos mais generalistas é mais difícil nós assegurarmos que estamos a criar bons profissionais. Agora, há uma outra questão que é a ligação às empresas, não é? É uma questão que devia estar interligada desde o início, desde os primeiros anos dos cursos, mas que infelizmente só acontece normalmente nos últimos anos dos cursos, pelo menos dos cursos de ensino superior, que são aqueles a que eu estou mais diretamente ligada, e portanto é essa realidade que me estou a referir. Portanto, seria excelente que pudéssemos ter, ao longo do período que decorre uma licenciatura, vários estágios ao longo dos 3 primeiros anos, por exemplo, haver 3 períodos de estágio e haver um estágio mais longo no final do curso, onde se aplicam depois todos os conhecimentos, mas seria muito útil termos um sistema que, de facto, promovesse uma maior ligação em termos de estar na empresa durante algum tempo, portanto, ao longo do período dos cursos. Por outro lado, nós temos também recorrido a outro tipo de soluções. Hoje em dia, e nós estamos aqui num fórum de empreendedorismo, hoje em dia não há instituição de ensino superior, pelo menos, e nas instituições de ensino portanto, secundário também existe já, e até há a ambição de o desenvolver logo a partir da primária. Portanto, dizia eu que não há instituição que não tenha ensino de empreendedorismo, não é? Portanto, hoje em dia o empreendedorismo é transversal a quase todos os cursos de todas as áreas. E esta questão do ensino do empreendedorismo é muito importante. À partida parece que é algo que é assim um bocadinho absurdo, como é que se está a ensinar empreendedorismo nas escolas, mas há muitas coisas que têm a ver com empreendedorismo. E uma das coisas mais importantes, e isto é uma opinião, claro que é rebatível, é uma característica cultural que o povo português tem. Nós somos assim, nós temos medo do risco, temos aversão ao risco, nós temos medo de falhar. Nós, se tivermos uma má experiência numa empresa, ficamos rotulados como incompetentes. Ora, isto não pode ser encarado desta maneira, e é por isso também que o ensino do empreendedorismo é muito importante, que é falar às pessoas nos casos de sucesso e nos casos de insucesso. E quando há um caso de insucesso numa empresa, isso não significa que a pessoa que teve essa infelicidade, depois a seguir não esteja melhor preparado para desenvolver uma segunda experiência que com certeza vai correr melhor com a experiência menos bem sucedida que teve anteriormente, porque já sabe onde é mais provável falhar, como é que pode dar a volta a essas possibilidades de falha, a implementar sistemas de controle que lhe permitem, portanto, monitorizar as atividades mais críticas, porque muitas vezes as pessoas falham porque desconhecem, porque a legislação é muito complicada, porque a fiscalidade é complicadíssima, e provavelmente numa primeira experiência, um jovem que está a desenvolver ou a tentar uma primeira experiência empresarial não tem a noção de que, por exemplo, ter um contabilista a apoiá-lo é extremamente importante, porque ele não pode saber tudo. Muitas vezes até nem o próprio contabilista, que é normalmente uma pessoa extremamente informada a nível de políticas fiscais, também tem de ir ver, tem de ir estudar a questão. Portanto, é essencial fazer este tipo de aprendizagem, e é essencial que as pessoas, quando saem das escolas, tenham este tipo de sensibilidade. Portanto, que há parceiros que eles podem ter à partida, que há determinado tipo de profissionais
que os vão ajudar e que lhes dão muito suporte e que lhes ajudam a identificar uma série de questões que são questões de risco na vida empresarial e que os podem ajudar das mais diversas formas. E depois é a tal questão do rótulo que muitas vezes, eu gosto de dizer que não ficava uma experiência que resultou numa falência ou que resultou no encerramento de uma empresa, não é? Isso é uma coisa natural para um empresário, deve ser natural. Não deve ser natural procurar o insucesso, como é óbvio, mas é natural ter de ultrapassar o insucesso e dizer assim, ok, este correu menos bem, então vou preparar-me melhor para o próximo. E isto é de facto muito importante e está a ter alguns resultados nas escolas e está a ter alguns resultados ao nível da taxa de criação de empresas. E a este propósito eu também gostava de vos dizer que todos os politécnicos do país têm um ensino, e todas as universidades também, mas os politécnicos têm uma rede diferente naquilo que diz respeito ao ensino de empreendedorismo, porque existe uma iniciativa que é um concurso de empreendedorismo a que os alunos todos os anos podem concorrer com ideias de promoção de negócio e de avançar para um negócio, em que são apoiadas nas mais diversas vertentes para fazer vingar essa ideia. Durante algum tempo, essas empresas que vão surgindo a partir dessas ideias de negócio têm algum apoio, nomeadamente podem ter um ninho de empresas na escola, têm alguns consultores associados a esse ninho de empresas, consultores que muitas vezes são professores, outras vezes são pessoas que se vão buscar ao meio empresarial e que ajudam a desenvolver esta característica de proatividade nos alunos do ensino superior. Os alunos do ensino superior, como eu dizia no início, eu acho que eles, também fruto da exigência que se tem tido nos últimos anos ao nível deste tipo de ensino, e eu estou a referir-me a este porque é o que conheço de facto bem, não estou a dizer que nos outros não há, longe de mim essa ideia, mas, portanto, a taxa de criação de empresas, a taxa de criação de ideias de negócio tem aumentado bastante. E estava precisamente a referir-me ao Poliempreende, ao concurso que está ligado a todos os politécnicos do país e que incentiva precisamente a que estas ideias apareçam, que sejam acarinhadas e que depois tenham um resultado prático. Portanto, muito tem sido feito nesta questão da promoção do empreendedorismo e é claro que esta promoção do empreendedorismo tem uma ligação muito grande à preparação das pessoas, porque não há ninguém que seja capaz hoje em dia de criar uma empresa e de a fazer vingar se não tiver conhecimentos técnicos muito sólidos por trás. Portanto, de base, é impossível, hoje em dia não há já negócios daqueles que se fazem sem conhecimento, sem haver um tipo de ideia base que está apoiada em conhecimento e são esses os negócios que têm futuro. Não sei se respondi plenamente. Talvez não plenamente, mas pronto, foi muito interessante, uma abordagem muito interessante e aproveito para dizer, estando aqui o diretor da escola, do agrupamento de escolas de Manteigas e também da escola de hotelaria, de facto a área de empreendedorismo também é algo que começa já há alguns anos que é trabalhado no seio dos dois estabelecimentos de ensino também em Manteigas e disse isto também por alguma experiência que tive como coordenador de CLDE, sempre que se tentou fazer este tipo de atividades foi algo que nota-se que é também, portanto, chamam-se essa responsabilidade, não só quase no fim de linha, que não é o fim de linha, chegar ao ensino superior, porque pronto, há outras etapas que hoje também se começam a falar, os mestrados, os doutoramentos, portanto, é algo transversal e de facto isto, quanto mais cedo se começa a trabalhar no seio das crianças esse tema, logicamente que o futuro será certamente mais promissor. Muito obrigado pela sua intervenção. Tenho agora aqui uma pergunta ao Maria José, no seu setor, mais na parte do social, que é isso que traz aqui. Em que medida o setor social é importante para combater as necessidades que nem sempre são supridas pelo setor estatal? Muito bem, é uma pergunta muito pertinente, porque, na verdade,
é do senso comum que o setor social é uma pedra basilar na sociedade. E só graças a ele é que se consegue abranger as franjas mais frágeis da sociedade, como as pessoas idosas, pessoas com deficiência, crianças, etc. E, portanto, para isso muito contribuem as misericórdias, as IPSS, as associações cooperativas, etc. Portanto, creio que ninguém é capaz de conceber atualmente uma sociedade sem olhar para o setor social. O setor social é um vetor da economia também, quer queiramos que não, porque para além de cuidarmos das pessoas, que é esse o objetivo principal, é cuidarmos das pessoas que de outra forma não teriam por onde caminhar, não é? Porque nós sabemos que as crianças estão na escola até aos 18 anos, enfim, seguindo o ensino obrigatório, mas depois dos 18 anos é como se deixassem de ter vida e, portanto, para além desse tempo tem que haver estruturas que deem resposta às pessoas, neste caso com deficiência. Depois temos os idosos e cada vez nós temos uma população muito mais envelhecida e é algo que também nos preocupa, que as estruturas que existem já são insuficientes e vão ter que aumentar. Neste momento, por acaso, estamos numa fase de expansão a nível nacional devido aos apoios que tem havido, nomeadamente do PAR e do PRR. Portanto, pensamos que vai haver um grande aumento das capacidades para abranger todas estas franjas da população, da deficiência, das pessoas idosas, entre outros. Mas isto que se está a fazer agora já está a fazer falta há uma década atrás ou 15 anos atrás, portanto já vem com um atraso substancial. Mas pronto, estamos a vamos fazê-lo e sendo certo que vai ter cada vez mais importância este crescimento do setor social, porque se não fosse o setor social, as pessoas estariam praticamente, era como se não existissem, não é? Exatamente. E na verdade não... Eu queria colocar também uma questão adicional relacionada com este tema, porque muitas vezes nós relacionamos que o terceiro setor da economia, quem tem responsabilidades perante ele será essencialmente o Estado, mas eu acho que aqui devíamos chamar aqui uma franja de todos nós, portanto a sociedade em geral, porque a atividade do terceiro setor é importante e imprescindível para suprimir necessidades da própria sociedade. Como é que eu sem dúvida. Dito de outra maneira. Portanto, nós também temos responsabilidade social perante as lacunas, perante as falhas que existem na sociedade. E nesse particular, o Estado, sim, é responsável, deve apoiar as ações, o que o Estado onde não consegue chegar, mas também a comunidade em geral, deve ser sensibilizada no sentido também de vos apoiar através de donativos. Eu relembro que estamos a aproximar a entrega do IRS, as pessoas devem se lembrar que deverão começar a refletir qual é que é a entidade que querem consignar o seu IRS. Reforço que ninguém fica penalizado por consignar o IRS e ao mesmo tempo estão a fazer um bem ao terceiro setor da economia, portanto, e selecionando uma dessas entidades, estão a contribuir para as necessidades do terceiro setor da economia. Era só este parênteses que eu gostaria de frisar. Obrigada. Muito bem, obrigada pelo repto. Efetivamente, o Estado apoia
o setor social, mas o apoio que ele dá também não fosse haver de facto o querer e o acreditar de quem está à frente das instituições e haver também uma grande dose de empreendedorismo, que é aquilo que está na gênese muitas vezes da criação destas instituições. Algumas já são centenárias e têm o mérito que têm, mas há muitas que se têm vindo a constituir. No caso da Facidade, que eu represento, tem 21 anos e, portanto, tivemos que ser empreendedores também nessa área, porque e nesse particular, não obstante nós irmos falar disso no painel seguinte, a fiscalidade também tem que acolher e tem que olhar para o setor social de outra maneira e não olhar para, portanto, como muitas vezes a forma que o terceiro setor tem, onde a Facidade, que eu conheço, se enquadra, tem que arranjar, obviamente, formas e mecanismos para se tornar sustentável, porque os apoios estatais não são manifestamente suficientes e isso tem uma tributação, tem um impacto, um custo fiscal que muitas vezes estas instituições não estão em condições de suportar. E, portanto, não basta só o peso e a responsabilidade que tem da própria organização em si, ainda tem esse ónus que têm que encarar. Portanto, e cada vez mais, neste momento, as entidades do terceiro setor são vistas como entidades empresariais. E tem que se olhar para o vosso dia-a-dia como se olha para uma empresa. Exatamente. Isso era uma das questões que eu queria focar também, porque, efetivamente, o certo que temos é aquilo que recebemos da Segurança Social, pronto, no nosso caso, não é? E como nós será a maioria das IPSS. E posso dizer que isso nem sequer dá para pagar os encargos com o pessoal, ou seja, se não houver boas vontades, donativos e outros dinheiros que vão entrando mensalmente, não temos como fazer face às despesas de gestão corrente. E, portanto, uma das coisas que nós desde sempre tentámos imprimir na nossa instituição foi implementar ateliês de caráter produtivo, onde os nossos jovens pudessem desenvolver as suas capacidades, criando hábitos de trabalho e que mais tarde pudessem ir desempenhar funções nas empresas, que atualmente já estamos a fazer esse caminho, mas também para, através desses produtos que sairiam desses ateliês, dessas oficinas, eles fossem vendidos e pudéssemos criar alguma sustentabilidade para os ateliês e para sobrar alguma coisa para as outras despesas da instituição, não é? Porque temos a eletricidade, temos o gás, temos a água, temos todas aquelas despesas que toda a gente tem em casa, não é? De uma forma muito mais avultada. De modo que é algo que eu não compreendo, é que como nós criando uma oficina ou um ateliê produtivo dentro da instituição, temos que abrir uma atividade nas finanças e, abrindo essa atividade, é como se fôssemos uma empresa e vamos ter todos os deveres, obrigações de pagar IVAs e impostos como se fôssemos uma empresa qualquer. Ora, isto não há, a mim não me cabe na cabeça ainda, eu continuo a lutar para que isto venha a mudar, e tenho que mudar. Sim. Porque, de facto, não faz sentido. Uma IPSS que não tem recursos, que cuida de pessoas, que se substitui, tal e qual, substitui-se ao Estado, e venhamos a ter que pagar mesmo os encargos de segurança social, os mesmos encargos com a autoridade tributária, tudo isso. Portanto, acho que é absurdo. E, portanto, alguma coisa nesse aspecto tem que mudar. Porque como é que nós conseguimos? Só conseguimos ir para a frente e fazer o caminho só com muita persistência, resiliência, que é aquilo que realmente nos move, e a necessidade de vermos que as pessoas precisam
precisam e que temos que estar lá para eles. Exato. Pronto, e com o nosso sacrifício pessoal e com o nosso dinheiro, muitas vezes. Lançamos aqui o rap. Portanto, já ficou o resto do IRS também, da consignação de IRS, que a doutora Sílvia lançou, porque é de facto um benefício para as IPSS, mas, e para outras entidades também, não são só IPSS, Sim. mas muita gente pensa, lá está, ninguém fica prejudicado, e é uma pena que aquele benefício não seja aproveitado, porque vai para o teto, fica para o Estado. As pessoas pensam que ficam sem dinheiro, mas não ficam sem dinheiro. Não ficam sem dinheiro. Nem recebem Portanto, IRS por via dessa consignação. Exatamente. Se precisarem de mais esclarecimentos, Muito obrigada. Muito obrigada. Temos uma especialista, não é? A nível Sim. de IRS. Sei qualquer Também, coisa. também. Sei qualquer coisa sobre isso. Paulo, o Miguel também lhe vai aqui lançar o repto também, se caso pretenda dar aqui o seu contributo para esta temática do setor social, mas vamos passar para os apoios à contratação, Miguel. Os apoios à contratação são iguais para empresas, quer do interior, quer do litoral. Mas sabemos que as condições de acesso são difíceis de manter, numa lógica, por exemplo, de manutenção do nível de emprego. Aliás, emprego de longa duração não existe nos termos em que o conhecíamos até há uns anos atrás. E a regulamentação é dúbia, o que tem levado a atrasos de análise dos processos. Pergunto, será que o regime dos apoios à contratação não deveria ser diferenciador consoante as necessidades das regiões e deixar esse assunto ao critério dos municípios, uma vez que eles estão mais próximos dos agentes económicos e conhecem as suas necessidades? Esta é uma questão, de facto, pertinente. Dizemos duas coisas importantes. Primeiro, portanto, o IRT tem vindo a desenvolver aqui uma forte determinação em tentar alterar a legislação de forma a que se consiga fazer a diferenciação face ao litoral. Ou seja, diferenciar aquilo que é projetos do interior daquilo que são projetos do litoral. Este governo tem tido uma grande preocupação, de facto, em tentar ajustar todas as medidas e contribuir para que o interior seja, de facto, beneficiado com as medidas de emprego e das políticas ativas de emprego. Posso-vos dizer que tem havido várias alterações à legislação para, efetivamente, criar esta diferenciação. Eu posso-vos dizer, por exemplo, no compromisso de emprego sustentável, que é uma medida de apoio à contratação, clara, portanto, que visa contratar pessoas sem serem em situação, portanto, de contratos a termo, mas pretendemos que sejam contratos de longa duração, sustentáveis e de qualidade, para criar empregos de qualidade. E, efetivamente, há uma discriminação positiva a favor tanto dos territórios do interior. O mesmo sucede com a medida, por exemplo, do Interior Mais, é outra das medidas que visa efetivamente apoiar tanto os jovens e não só, que queiram ir para o interior, terem aqui acesso, portanto, a estes apoios financeiros, portanto, que lhes permitem efetivamente compensar nos primeiros tempos alojamento e o seu estabelecimento no interior. Portanto, efetivamente, nos próprios estágios, temos verificado, portanto, que existe aqui esta discriminação positiva a favor do interior. Quanto à questão relacionada se deveria ou não ser, portanto, as autarquias a tomar, penso que era essa a questão, portanto, Sim. de tomar conta, portanto, disto para garantir maior celeridade. Eu penso que o IFP tem feito aqui um esforço significativo para se garantir, portanto, uma aprovação célere, eficaz e rápida, portanto, aos projetos. Obviamente que algumas dos atrasos
atrasos que se verificam não são, portanto, por vezes culpa do IFP. Muitas vezes, portanto, são por falta de entrega de documentação por parte das entidades. Basta a entidade, porventura, não entregar um documento, obviamente que causa aqui logo de imediato um atraso. E, portanto, o IFP tem na sua foco tentar acelerar, portanto, a aprovação destas candidaturas. E, portanto, esse esforço está a ser feito, estamos inclusivamente a melhorar, portanto, os nossos processos internos de forma a que se consiga criar, de facto, maior celeridade na aprovação destas candidaturas. Compreendemos, naturalmente, as queixas que às vezes, portanto, vamos recebendo, das pessoas que se queixam da não aprovação das candidaturas em tempo útil, mas, de facto, no grosso das candidaturas que são analisadas, o que se verifica é que, de facto, muitas vezes é por culpa imputável, portanto, às pessoas pelo não cumprimento e não entrega de documentação em prazos úteis, o que depois compromete tudo o resto que segue, todo o procedimento que vai acontecer. De maneira que eu penso que não seria pelo facto das autarquias tomarem conta aqui destes processos, até porque muitas delas não têm capacidade de resposta, porque não têm os recursos suficientes internos para conseguir fazer essas análises e, naturalmente, as respectivas aprovações. E, aliás, isto seria quase tanto impossível também pelo facto de grande parte destes projetos, portanto, terem financiamentos comunitários e, obviamente, que o país também sairia prejudicado, porque o IFP também é financiado em muitas das medidas ativas através, portanto, destas candidaturas que entram. Portanto, muitas delas também são, o próprio IFP é financiado. E, portanto, isto, para mim, na minha perspectiva, seria impossível de se concretizar através das autarquias. Portanto, dizer-vos que o IFP também tem vindo aqui a fazer um esforço no sentido de preparar, portanto, os seus sistemas informáticos para dar uma resposta muito mais célere e eficaz e sem querer criar aqui constrangimentos, portanto, nas análises das candidaturas. Porque compreendemos que, efetivamente, qualquer atraso que ocorra, seja de um mês ou de 2 meses, ou que seja, ou mesmo que seja uma semana, obviamente tem influência na vida das pessoas que se querem estabelecer, por exemplo, no interior, particularmente no interior. Paulo, portanto, muito obrigada. Muito obrigada pela sua intervenção. Em nome de toda a organização, bem-aja e votos de bom regresso. Sim? Muito obrigada. Obrigado pelo vosso convite e desejo-vos também uma continuidade de grande sucesso neste evento. Acho que é importante, é de louvar. Obrigada, Paulo. Obrigada. Pronto, só que também aqui dizer, só para dar aqui uma chega, também lembrar que, independentemente desta questão do município, Manteigas é um município que dá apoio exatamente à questão do pró-emprego, já há vários anos que tem candidaturas e apoios nesse sentido, portanto também é de ressalvar, também pode não ser um papel importante, mas é um papel complementar outros tipos de apoios que surgem a nível nacional, o papel também das próprias autarquias. Falamos no caso de Manteigas, porque é um caso onde nós estamos e somos conhecedores, portanto, é sempre a questão de complementar outro tipo de apoios com aquilo que muitas vezes também podemos ir buscar ao nosso território. Complementar ao IFP, sim, quer dizer que pode haver portanto, um apoio paralelo. Exatamente, IFP sim. E Câmara, certo? Exatamente. Que isso convém ressaltar. Eu diria ao contrário. Não é assim. Os apoios da Câmara são muito mais importantes para as empresas do que os apoios do Governo. Pode dizer à vontade, estamos aqui exatamente para isso. Os do IF é que são complementares complementam-se ambos, não vamos entrar nessa questão dessa retórica. Mas o que queríamos focar são apoios que
podem ser pedidos em simultâneo. Sim. É isso que nós queremos Exatamente. frisar, porque muitas Por vezes isso é que vem a impera a questão da ideia que complementaridade. não é possível. Com essa vontade, com essa vantagem. Exatamente. Por isso é que eu falei nessa questão, não estou aqui a dizer qual é que é o maior ou o menor. Não. A questão são é mesmo muito que se importantes. complementam. Isso mesmo. Independentemente de tudo, não é olhá-los numa visão meramente divisionária. Não. Não, são muito importantes, cada um no seu Exatamente. espaço. São muito importantes e podem ser pedidos em simultâneo. Paulo, muito obrigada mais uma vez e Obrigado. tudo de bom. Vamos continuar então com os trabalhos. Muito obrigada.